Olá, sou Fátima Mora, psicanalista integrativa e professora da matéria Freud. Hoje com a aula A Psicanálise Hoje no Brasil. Muito bem, para nós falarmos da psicanálise hoje no Brasil, precisamos entender um pouco desse roteiro psicanalítico, né? Como é que a psicanálise vem para a América do Sul. Você tem um documentário aí na plataforma chamado A Invenção da Psicanálise. Um documentário que mostra nitidamente como é que a psicanálise faz a sua história desde o seu início com Freud e vai atravessando vários países, né? Vai passando pela Alemanha nazista, vai passando por Londres, por Paris, pela Espanha, enfim, como é que ela passa pelos países e quais são as escolas, quais são as abordagens, não é? Como cada país vê a psicanálise. Mas isso é matéria para outra aula, a psicanálise no mundo. Hoje nós estamos falando aqui da psicanálise no Brasil. A psicanálise no Brasil vem através do psicanalista Gastão Pereira e era uma psicanálise, claro, somente freudiana, não era a forma como isso podia chegar aqui no nosso país. E a psicanálise, ela passa por processos diferentes de todos os países do mundo por onde a psicanálise passou. Os motivos pelos quais isso ocorre, eu não tenho certeza absoluta, até porque não há uma pesquisa sobre isso, nem nenhum livro escrito sobre o conjunto de todas as escolas de psicanálise, de todo o histórico de psicanálise. Existem alguns livros sobre história de psicanálise no Brasil, mas tem uma abordagem ainda limitada. Então, a psicanálise vem para o Brasil com um formato europeu, com um formato de 150 anos atrás, não é? Como Freud atuava, e depois ela vai adquirindo um comportamento tupiniquim. Isso não é uma crítica, pelo amor de Deus, até porque eu adoro muito essa mudança tupiniquim. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso, uma vez que o Brasil tem diferencial em muitas coisas, você quer ver, por exemplo, um diferencial? Foi feita uma pesquisa, né, por um instituto de pesquisas muito famoso, não brasileiro, norte-americano, de que a cidade que tinha maior número de loucos, de pessoas desajustadas psiquicamente, era São Paulo. Olha só, São Paulo. Então, se nós vamos encontrar o maior número de os mais graves e a maior quantidade de psicopatologias numa cidade, e a cidade é o Brasil, e é uma cidade do Brasil, que é São Paulo, a psicanálise tem que ter uma vertente muito importante, né? Não só a psicologia, a psiquiatria, como a psicanálise. Uma outra curiosidade é que o Brasil foi o primeiro e o único país do mundo a ter sindicato de psicanalistas. E eu fiz parte da montagem do primeiro sindicato de psicanálise do mundo, né? Que foi o sindicato de São Paulo, chamado Simpesp. Há mais 2 sindicatos no Brasil. E nós também usamos um outro sindicato aqui em São Paulo. Aliás, o Simpesp é só a nível do estado de São Paulo. Quando nós precisamos de um sindicato a nível Brasil, nós usamos o Sinatem. Apesar de ser o sindicato dos terapeutas naturistas do estado de São Paulo, ele abrange o Brasil. Então, assim, a Roudinesco, que é uma psicanalista francesa, uma das mais famosas do mundo, já cogitou a possibilidade, ela já esteve no Brasil, inteirou-se de que aqui existia sindicato e cogitou a possibilidade de levar isso para Paris, para a França. Achou uma coisa muito interessante. Mas como lá eles são muito mais lacanianos e eles não gostam muito das instituições, né? Uma parte dos lacanianos tem uma visão de que nada se faz pelo papel. Aliás, existem escolas lacanianas aqui no Brasil que não dão certificação.
eu acho muito interessante porque eles aceitam, eles dizem que não trabalham com papéis, mas eles aceitam o pagamento em cheque. Na hora de dar a certificação, eles dizem que não é necessário, a formação é contínua. Então, essa visão, às vezes, eu não estou dizendo que é a comunidade lacaniana, são alguns lacanianos, acabam impedindo essa questão sindical fora do Brasil. Então, a psicanálise no Brasil toma proporções, ela cresce a cada dia. Ela é extremamente bem aceita. Ela existe em praticamente, acredito eu, em todos os estados do Brasil, salvo estados mais distantes, Amapá, Macapá, né? Mas ela está difundida e difundida cada vez mais. Então, hoje, ser psicanalista no Brasil é uma excelente oportunidade profissional. Por quê? Porque existe uma procura imensa e não existem uma quantidade de profissionais suficientemente formados para atender a demanda. E olha, eu não estou falando da cidade de São Paulo, porque isso é uma amostragem muito pequena. Hoje, se você se formar psicanalista e for morar em Rondônia, Manaus, Rio Grande do Sul, vai ser só você praticamente. Então, ele é quase que uma profissão de bandeirante, de desbravar locais para atender. E você tem sempre, nas cidades do interior, você tem sempre uma aceitação muito grande, principalmente quando você oferece a clínica social e você mostra que o estagiário de psicanálise, ele vai atender populações de graça para fazer a sua formação e depois ele continua um voluntariado. Então, as prefeituras costumam aceitar isso de muitíssimo bom grado, né? Faz bem para a prefeitura, faz bem para o povo, faz bem para o psicanalista. Então, ser psicanalista hoje no Brasil, você vai me dizer, o Brasil é um país de terceiro mundo, e com uma profissão de primeiro mundo que é a psicanálise, com uma formação que as pessoas, por lei, podem fazer tendo somente o 2º grau. Eu não sei se isso é correto, se isso é incorreto, eu estou falando lei. A maior parte dos nossos alunos tem uma formação acadêmica, mas a lei diz que você poderá fazê-lo se tiver apenas 2º grau. É um curso livre. E em 2 anos você garante uma formação que pode te dar um excelente sustento. Então, o Brasil é um país hoje fértil, é o país correto, né, para você estar formando psicanalistas. Claro que eu tenho alguns alunos online que são brasileiros que moram fora do Brasil. Esses alunos, eles têm feito o seguinte, eu tenho alunos já estagiando, e eles fazem estágios nas comunidades brasileiras, porque o brasileiro anda espalhado aí pelo mundo inteiro. Então, também, esse brasileiro que está fazendo o curso fora do Brasil, também tem um campo de trabalho. Eu tenho um psicanalista nas Ilhas Canárias, né? Ele formou-se aqui, mora nas Ilhas Canárias, casou, atende nas Ilhas Canárias e atende pelo Skype, porque também a possibilidade do atendimento aqui no Brasil, nós somos pioneiros no atendimento de psicanálise via Skype. Então, você também poderá atender pessoas que estão no Brasil e fora do Brasil, que estão na sua cidade, que estão no seu bairro ou muito mais longe. Então, este avanço que a psicanálise brasileira tem tido, ela é motivada por muitas coisas, não só ao fato de aderirmos à web, o fato de termos muitas pessoas com necessidades de terapia, de psicoterapia de base psicanalítica, muitas pessoas, e de termos um país muito grande e com áreas pouco povoadas, e assim, não só pouco povoadas, mas, por exemplo, se você pegar quantos estados tem o Brasil, faz as contas, depois pega quantas cidades tem cada estado, né? E depois você conta assim, cada cidade, uma cidade com 50 mil habitantes, 50 mil habitantes, 1%, 10% de 50 mil,
seriam 5 mil. 1% seriam 500. Imagine se você tiver 500 pessoas para atender, você não vai dar conta. Então, assim, se você começar a fazer, mesmo que eu tenha errado a conta aqui, não tem importância, mas se você começar a fazer contas, qual é o limite que um psicanalista tem de atendimento por semana? Eu já atendi 60 pessoas por semana, quando eu era mais jovem e tinha esse pique todo, 60 pessoas por semana. Olha, mas se eu atender 60 pessoas por semana, eu vou atender todas as semanas. Então, meu limite por mês são 60 pessoas, certo? Puxa, atendi 60 pessoas, não faço mais nada. Quantos psicanalistas precisa para atender uma cidade de 600 mil habitantes, como tem, por exemplo, Sorocaba, sei lá, Santos, Rio de Janeiro? Começa a fazer conta, né? E em cima disso, você vai chegar a um número da necessidade que nós temos de psicanalistas. Você vai falar assim, mas tem psicólogos. Tudo bem, mas o psicólogo não faz a mesma coisa que o psicanalista. E não faz a mesma coisa que o psiquiatra. O psicanalista é o único que vai na infância, que aprofunda isso. Outro setor que a psicanálise não está e deveria estar, não existe, se existe é uma ou duas. Nenhuma clínica de recuperação de dependência química com um psicanalista tratando os pacientes. Não existe, não existe. E a dependência química tem a ver com compulsão e obsessão, que é um trabalho freudiano. Então, eu quero que você, aluno, entenda a possibilidade de trabalho que você tem de trabalhar, ser funcionário desses locais ou montar o seu consultório de dependência química e montar o seu consultório em regiões onde não há profissionais, onde há, ou se existe, é muito pequena a quantidade de profissionais. Então, hoje, ser psicanalista no Brasil é uma profissão de ponta, de primeira linha.